Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar. Hoje o segundo programa da série que nós já iniciamos sobre a instituição, esse complexo que é a instituição André Luiz. Nós já conversamos com os atuais presidentes do Conselho Diretor do Centro Espírita Nosso Lar e o presidente do Conselho Diretor da Fundação Espírita André Luiz. E hoje nós estamos recebendo para falarmos um pouco mais sobre a casa, sobre a instituição, mas também sobre o futuro da instituição, sobre o novo triênio que vai se iniciar no próximo ano, 2015. Nós estamos aqui com o presidente do Conselho Diretor do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Manuel Bolonha, e com o presidente do Conselho Diretor da Fundação Espírita André Luiz, José Antônio Lombardo. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui comigo. Primeira vez, né? Primeira vez. Sejam bem-vindos, Manuel, seja muito bem-vindo. E José Antônio Lombardo, seja muito bem-vindo também. Bom, nós nos propusemos a fazer três programas sobre a instituição, porque eu acho que é interessante levar o conhecimento do que é essa instituição para quem ainda não conhece. Sim. E também relembrar e falar de planos e de falar de conquistas e falar das dificuldades que são enfrentadas para aqueles que já conhecem, né? Então, como nós já falamos um pouco da instituição no primeiro programa, queríamos falar com vocês sobre como que vocês se engajaram na instituição, qual que é o sentimento que vocês têm para com essa instituição, quais são as atividades que vocês já atuaram na instituição. Vamos conversar com você, Manuel? Vamos. Eu costumo dizer que nós estamos no tabuleiro do Senhor. Muito nós bom. Somos as peças. Então, por quê? Na medida em que nós vamos nos engajando em trabalho voluntário, a gente passa a entender fatos que ocorreram anteriormente. Certo. Então, por exemplo, em 1975, nasceu a minha filha e nós precisávamos dar uma educação religiosa e fomos até a Rua Ezequiel Freire, Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, na Ezequiel Freire, em 1978. Que tinha começado com uma família, não é isso? Como nós já falamos lá no primeiro programa. Isso. Então, lá nós começamos a frequentar e foi quando nós nos engajamos. Você fazia uma série de passes e após o término dos passes éramos convidados a trabalhar. E fomos convidados a trabalhar, a dar plantão nas casas André Luiz. Então, em 78, fim de 78, 79, eu fui dar plantão nas casas. E quando eu parei, nas unidades, chamava-se de pavilhões, quando eu parei no primeiro berço que eu entrei no pavilhão e olhei para aquele irmão que lá estava, ali eu falei, nunca mais eu vou reclamar de nada na minha vida. Pois é, verdade, né? Mas você também não imaginava que ia crescer tanto, imaginava? Não. Nem imaginava que estaria um dia fazendo parte do corpo diretivo, né? Então, então comecei o trabalho de voluntário, inclusive dava plantão o senhor Onofre e outros companheiros. E dali fomos convidados a fazer o curso de doutrina. Do curso de doutrina, teve uma solicitação para ir para a Assembleia. Você vê que é uma armadilha santificada, né? Verdade. É porque no primeiro programa, o seu Onofre e o Armando falaram dessa constituição, né? De conselho deliberativo, da fundação, das casas, do centro, enfim, né? Vocês começaram lá no centro, né? Então, aí, a minha filha frequentando e minha esposa frequentando, aí do curso, no quarto ano que eu estava no curso, estava a dona Ana Gaspar, o senhor Valdir Brem, entendeu? Aí o senhor Albano Lucas me convidou para fazer parte da Assembleia, que é o Conselho Deliberativo. 2, 3 anos depois, já estava convidado para fazer parte de uma diretoria. E aí começou todo o trabalho, entendeu? Não há um acaso. Aí, a primeira vez em que eu estava junto com o seu Onofre, esse Onofre foi presidente ali durante 6 anos, nós estivemos juntos, e foi quando nós começamos o nosso trabalho no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, diretamente lá na unidade. Certo. E o senhor José Antônio Lombardo, como é que foi o seu início nessa instituição? O meu foi, talvez, um pouquinho antes de Manuel. Ah, é? Eu comecei na casa em 1979.
Então, quando me mudei, aqui, morava no Canindé e me mudei para o Tucuruvi, então ficou mais próximo ali, então eu comecei a frequentar ali o centro mesmo, na Ezequiel Freire, onde ele começou. Foi. Ali eu fiz o curso de doutrina, comecei a frequentar assiduamente, me tornei passista ali, e depois, então, numa das reuniões lá que a gente participava, me convidaram também para fazer parte do conselho, da Assembleia, que hoje se chama Conselho Deliberativo. Então, em 1980, mais ou menos, que eu entrei no Conselho Deliberativo, e logo em seguida já me indicaram para o Conselho Fiscal. Nossa. Aí eu fui durante 3 anos, durante 7 anos, né, 2 gestões, eu fui 7 anos, eu fui do Conselho Fiscal. Entre os membros do Conselho Fiscal é que elege o coordenador, então me elegeram o coordenador e eu fiquei... Aliás, no início, o Manuel também foi do Conselho Fiscal. Depois ele foi trabalhar com a diretoria, né, como diretor administrativo. Né? Vocês foram fisgados, literalmente, fisgados, né? Depois do Conselho Fiscal, então a gente já tinha uma ideia antiga de separar, por exemplo, as emissoras do Centro Espírita. Naquele tempo existiam já as 2 emissoras, Rádio Boa Nova e Rádio Clube Sorocaba, mas que por circunstâncias legais ficavam em nome de pessoas ligadas ao centro. Sim. Por exemplo, o Sr. Macir, o Gastão de Lima Neto, o Juliano e outros conselheiros, né? E, então nós começamos a pensar, eu e o Onofre, olha, precisamos criar uma fundação para que essa fundação absorva esses prefixos de rádio, porque estavam em nome de pessoas jurídicas, pessoas físicas, mas a gente nunca sabe o futuro. Então, um dia eles não estão mais aqui, então preferimos regularizar. Criamos a fundação, da qual eu sou um instituidor, o Onofre é outro, o Osmar é outro, e o Centro Espírita é o instituidor-mor da fundação. Ele que fez a dotação patrimonial para a fundação, e aí então nós puxamos, assim, eu fui o primeiro presidente também da fundação, por 12 anos, os primeiros 12 anos, até que os prefixos fossem realmente transferidos dessas pessoas físicas para a fundação. Hoje, a partir de 12 anos depois, então, os prefixos são mesmo da fundação. E interessante, quer dizer, o Centro Espírita, que é, vamos dizer assim, o controlador da fundação, ele também é o favorecido de qualquer patrimônio que a fundação tenha. Numa eventual cisão ou fechamento, todos os bens retornam para o Centro Espírita. Certo. Eu fiquei 12 anos na fundação. Depois disso, então, fui alocado no Conselho Doutrinário, onde fiquei 9 anos no Conselho Doutrinário após essa atividade. Eu vi que eu não parei nem um instante. Pois é. Não tive nenhum ano de intervalo disso aí. É. Acho que nós vamos continuar falando disso no próximo bloco, porque acho que tem muita coisa para falar aí de vocês. Depois desses 9 anos, aí sim eu vim para vice-presidente da Fundação, que estou até agora. Porque a Fundação, ela faz, neste ano, de mês de dezembro, 24 anos de Fundação. Muito bom. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta comentando um pouco mais sobre isso. Nós voltamos já. Só um breve intervalo. Até já.